Glória a Deus. Deus abençoe, pode sentar. Eu não sei se vocês perceberam, a pastora Rosa começou um movimento de oração aqui na frente. E por muitas vezes eu ouvi ela falando sobre fé. Fé, fé, crer, crer. Amém? Amém? Agora você disse para alguém, creia. 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 Amém? Jesus disse, creio em Deus e creio em mim também. Não em mim, Jesus disse isso, amém? Creio em Deus e em mim também. Hoje eu gostaria muito de falar sobre esse aspecto, sobre a fé. Porque para Deus é tão importante a fé? Porque para Deus é tão importante a fé? Amém? Diga isso, porque para Deus é tão importante a fé? Amém? Muito, extremamente importante. Então, eu gostaria de trazer uma mensagem hoje que falasse sobre isso, mas antes eu gostaria de orar. Você ora também? Feche os teus olhos e ore por um momento. Pai, nós te apresentamos este culto. Nas tuas mãos colocamos, Senhor, o que vai acontecer e o que já aconteceu. Nós queremos sim, Pai, declarar que tudo é teu e todas as coisas são para o teu louvor. E nós queremos, Senhor, dizer que tu és bem-vindo aqui, te damos liberdade. Liberdade, sim, para que venhas falar ao nosso coração, para abrir os nossos olhos. Sim, Pai, para falar aquilo que é importante, que vem da tua palavra, para que pela tua palavra haja libertação, haja revelação, haja ensino, direção para as nossas vidas. Porque nós sabemos, Deus, que a tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e ela é luz para o nosso caminho. E a tua palavra nos ensina que nós não devemos nos apoiar sobre os nossos pensamentos. Não te estribes sobre o teu pensamento. Mas tua palavra diz que aquele que medita na tua palavra de dia e de noite, aquele que medita na tua palavra, este é bem-sucedido no que faz. Então, fala conosco, Pai, para que sejamos ainda mais do que vencedores e bem-sucedidos em nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, por que para Deus a fé é tão importante? Esse é o assunto que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu espero que o Espírito Santo fale profundamente ao teu coração. E eu quero levar esse assunto nessa direção do quanto é para Deus, ou quanto que Deus dá valor a este assunto. Por vezes a gente eu até te pediria, quantas vezes é mencionado a palavra de Deus nas Escrituras? Milhares de vezes. A palavra dele, aquilo que as Escrituras falam. Então veja que Deus, ele realmente, ele supervaloriza a palavra dele. Amém? Deus, ele tem um olhar muito, muito sério com a palavra dele, e Deus tem um olhar muito sério com aquilo que nós também falamos. Amém? Aquilo que nós falamos, aquilo que sai da nossa boca. Por isso que ele dá tanto valor e relevância para a palavra dele. Veja que o Salmo 119, o versículo 11, o salmista, provavelmente Davi diz isso: eu escondi a tua palavra no meu coração, para não errar. Amém? Para não cometer erros. Eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar. Mesmo Salmo 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho.
Veja que em 2 versículos aqui apenas, Deus menciona sobre a palavra. Veja que Provérbios 35 diz: cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Amém? Provérbios 35. Cada palavra de Deus, segundo o livro de Provérbios, diz que ela é comprovadamente íntegra, pura. E ele, Deus, com a sua palavra, ele é um escudo para quem nele se refugia, ou quem se esconde, quem nele busca proteção. Veja que Jesus, em Lucas 4,4, só vou discorrer de alguns versículos que falam sobre e fazem menção a respeito da palavra. Lucas 4,4, e Jesus lhe respondeu dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, ou de toda a palavra que procede, que é oriunda da boca de Deus. Veja que Jesus diz em João 17:17, falando e orando ao Pai a respeito dos seus discípulos, e diz assim: Pai, santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? E entre outras muitas passagens na palavra de Deus, fala sobre a importância da palavra de Deus, do como Deus dá relevância, importância à sua palavra. E analisando, pontuando com esses pequeno número de versículos, eu queria trazer um entendimento, que nós precisaríamos ter em mente isso. Cada pessoa deveria ter isso muito claro para a vida dela, que acima de qualquer coisa, é óbvio que se eu perguntasse agora, vocês diriam isso. O que é algo de maior relevância ou de importância na vida de uma pessoa? Não é o que ela é? Amém? E a pessoa, ela é o que ela diz. Amém? Toda pessoa, ela é o que ela diz. O que sai da boca dela, no anonimato ou entre pessoas, revela quem ela é. Amém? Por isso que é tão importante essa questão da palavra. Então eu penso que nós devemos ter em mente que acima de qualquer coisa na vida de alguém, o que deveria prevalecer, se sobressair, é a palavra de uma pessoa. O que o indivíduo fala. Veja que é a palavra de uma pessoa que traz à tona a sua credibilidade ou a sua reputação. Amém? A credibilidade no que ela fala, ou seja, as suas palavras vão apontar a sua credibilidade e a sua reputação. As palavras de uma pessoa definem quem ela é. Amém? Alguém pode dizer: eu creio em Deus, eu confio em Deus, mas olha ao redor e não se vê isso. Amém? Eu estou dizendo que isso está acontecendo contigo, mas isso pode acontecer com qualquer pessoa, todo indivíduo, né? Que pensa, que porque pensa que crê em Deus, amém? Ela colhe e experimenta pela fé. Então, as palavras de uma pessoa definem quem ela é. E eu lhes pergunto: aquilo que Deus diz define quem Ele é? Amém? Aquilo que Deus descreve, aponta na sua palavra, define quem Ele é? Ele tem reputação? Tem caráter? Ele volta atrás na sua palavra? Muda com a sua palavra? Se arrepende? Não, Deus, Ele confirma a sua palavra. Então a palavra de alguém, ela é extremamente importante. A palavra de uma pessoa é extremamente importante. Como é visto uma pessoa que não tem palavra? De novo, como é visto um indivíduo que não tem palavra? Outra pergunta: como se sente um indivíduo que não tem palavra? Pensa, como é que alguém se sente quando ele não tem palavra? Quando ele se programa, se projeta, se estabelece algo e diz: eu vou fazer isso, fazer aquilo, ela não consegue fazer, produz um sentimento de frustração. Então veja que Deus diz: seja o teu sim, sim, o teu não, não. Que proceder disso é do maligno. Amém? Então veja o quanto que é importante o que Deus fala sobre a palavra, a relevância disso. Por isso eu quero chegar na fé. O quanto que é importante como Deus pensa, o quanto que é importante para nós
pensarmos assim: por que que Deus dá tanta atenção a essa questão da fé? Veja que a palavra de alguém, ou a palavra de Deus, quiser colocar lá, filhão, esse slide, a palavra de alguém é base da confiança, base de caráter e base de relacionamentos. É o anterior. Veja que, então, a palavra de alguém pode produzir confiança, e a palavra de Deus é a base para produzir confiança na vida de alguém. É fundamental aquilo que Deus diz. Por isso que eu disse que deveríamos sair daqui hoje compreendendo isso. O quanto que é importante e fundamental para nós aquilo que é a palavra de Deus. Então, a palavra de alguém é a base de confiança, é a base do caráter, é a base dos relacionamentos. Entende? Amém? Base daquilo que alguém fala, produz bons relacionamentos. Amém? Veja que se a pessoa ela tem dificuldade com as palavras, ela terá dificuldade de construir bons relacionamentos. Amém? Por isso que Deus, ele consegue amar as pessoas, porque ele tem palavra, ele firma nas palavras dele, e Deus ele não é instável, ele é estável. Amém? Por isso que ele conseguiu lidar com os erros das pessoas. Por isso que todo homem, toda mulher que ela tem palavra, ela cumpre a palavra, ela vive na palavra, ela também consegue viver isso. Ela consegue se santificar, ela consegue amar as pessoas, ela consegue ir ao encontro do perdido, ela consegue perdoar. Porque aquilo que Deus diz, a verdade da palavra de Deus, aquilo que Deus diz nas Escrituras, se ela então traz para dentro dela, ela consegue viver isso também. Amém? Amém? Veja o quanto que é importante isso, a palavra. Então a palavra, ela produz uma base chamada confiança, uma base que constrói caráter e base para bons relacionamentos. Veja que então a palavra de alguém aponta para a sua reputação. Uma boa reputação, ela é construída sobre a base de manter sempre a sua palavra. Amém? A palavra de alguém aponta a sua reputação. Uma boa reputação é construída sobre a base de manter sempre a sua palavra. A estima, o renome, a fama seriam algumas ilustrações de como é que a gente pode ver essa palavra chamada reputação, uma boa reputação. E veja que o inimigo, o nosso inimigo, o diabo, talvez algumas pessoas não gostam quando a gente fala o diabo, mas o inimigo das nossas almas, porque Jesus fala isso através de Pedro: vigiem, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor rugindo como o leão tentando devorar alguém. Então, o inimigo das nossas almas, ou o diabo, ele tenta roubar, privar as pessoas para que elas não experimentem a grandeza dessas coisas. O inimigo sempre tenta roubar a reputação dos homens, das pessoas. Então veja que o quanto que é importante, porque Deus então vela pela sua palavra, porque Ele vela pela sua reputação, Ele vela em manter sempre a sua palavra, para que então isso produza em nós confiança, produza em nós um caráter e produza em nós bons relacionamentos. Em resumo, a palavra de alguém é tão importante porque ela é a manifestação externa daquilo que está interno. Então a palavra é tão importante porque ela vai externar aquilo que está lá dentro. Amém? Vejam o quanto que é importante nós termos confiança e confiança dos outros. Amém? Termos confiança para expulsarmos demônios, curarmos enfermos, falarmos do nome de Jesus para as pessoas. Amém? Em resumo, eu diria que a palavra de alguém é tão importante porque ela vai manifestar, vai externar a essência de alguém. Então, porque Deus
E por que para Deus é tão importante a fé? Reflita comigo, Deus exala confiança? Mas o inimigo tenta desconstruir nas nossas vidas ou nas nossas mentes, e desconstruir ou tentar nos privar de nós realmente depositarmos a nossa confiança em Deus. Quando é que eu sei, quando é que você sabe quando a tua fé é provada? Quando você está passando por um desafio, quando você está passando por uma adversidade, por uma crise, por um momento inusitado, por um aflorar dos teus sentimentos ou das tuas emoções, quando abate a ira, o ódio, o sentimento, palavras querem brotar. Esses são os momentos onde a nossa fé é testada. Aonde que está a nossa confiança? Por vezes, quando somos, digamos, tentados pelo inimigo, se nós recorremos ao Senhor, Ele é fiel em corresponder. Clama a mim no dia da tua angústia, eu te ouvirei, eu te atenderei e tu me glorificarás, diz o Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Independente da situação ou circunstância onde você invocar a Deus, invocar a Jesus Cristo, Ele precisa fazer algo em teu favor, amém? Por causa da palavra dEle. Então Deus vela pela palavra, e nós então, se então temos esse entendimento, compreendemos isso, a grandeza destas verdades, e nós internalizarmos, trazemos para dentro, permitir com que isso crie em nós, nosso coração, fé e confiança na palavra dEle, e usarmos em momentos inesperados, a sua palavra, Ele vai corresponder, amém? Deus vai agir, Ele precisa fazer isso. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque tu estás comigo. Eu me lembro que há muitos anos eu estava em magistério no litoral, eu tinha proposto de que nós iríamos, isso é um testemunho, não testemunho, é um testemunho. Tínhamos nos proposto que nós iríamos no culto, eu e mais 3 colegas. No meio da tarde o comandante ligou, vamos jogar um futebol, reúne a turma aí, Ribeirinho. Eu disse, ok, deixa comigo. Eu sem crédito, para ligar de volta, os outros colegas sem crédito para ligar de volta, era um comandante, era um sargento lá. Eu disse para a turma, gente, o comandante providenciou futebol para nós lá, vamos para o futebol. Magistério, fomos a Pinhal para o futebol, chegamos lá, não teve futebol, o pessoal não veio, não rolou carne. Pensa num cara frustrado. Daí quando, além da frustração, eu disse, Deus, nós íamos no culto de noite, sábado de noite. Voltamos para casa perto das 10 horas da noite, um dos colegas tinha tomado um pouquinho demais, bateu o carro dele, ficou, sabe aquele negocinho na cabeça, né? Ficou estranho. Eu disse, deixa que eu dirijo, não bebo, não bebi, eu levo o carro de volta. Pensa, uma loucura. Voltamos para casa, carro andando a 140, 150, uma loucura. Chegamos em casa, chegamos no alojamento, fui falar com um colega, eu disse para ele, eu tive um sonho essa noite. Sexta para sábado, às 4 da manhã, eu acordei com um pesadelo. O pesadelo era o seguinte, eu estava caminhando dentro do cemitério, à minha esquerda tinha um cara, vestido de preto, terno preto, óculos preto, e eu de terno preto e todo de preto. Estávamos os dois caminhando dentro do cemitério, esse era meu sonho, às 4 da manhã eu acordei, andando, e aqui tinha uma vala bem grande, andando dentro do cemitério, uma vala à minha direita, eu olhando para aquela vala e segurando nele, se ele me jogar nós vamos cair os dois juntos. Saímos do cemitério, acordei, uma loucura, meu Deus, que pesadelo, voltei a dormir, acordei, não lembrei do sonho o dia todo. Quando nós voltamos do centro, eu me lembrei do sonho, e eu disse, meu Deus do céu, Deus já tinha me falado do que, pelo sonho, que iria acontecer. Eu contei para um do irmão, eu disse, o irmão, ele era um irmão da Assembleia de Deus, gostava muito de tocar um violão, na época ele estava desviado, mas eu dizia para ele, toca. Mas pastor, eu não posso tocar, eu estou desviado. Toca, vamos louvar o Senhor, vamos louvar o Senhor, toca aí, gosto do hino da harpa, toca aí meu irmão. Ele já tocava lá e chorava, se aquebrantava diante de Deus, e nós adorávamos a Deus. Chegamos no quartel naquela noite ali, depois daquele momento inusitado, eu contei para ele o que tinha acontecido no sonho.
E ele revelou o sonho para mim. Aquele cidadão era o motorista do carro. O diabo preparou para ti e para ele para matar vocês dois, né? naquele dia. Mas o Senhor usou de misericórdia contigo. Daí me veio qual é o versículo? E eu adorei a Deus, porque o versículo diz, a palavra dele diz: mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, mal nenhum temerei, porque tu estás comigo. O diabo preparou uma tocaia para mim, meus irmãos, naquela noite. Mas Deus foi fiel, me guardou. Amém? Porque essa é a palavra dele. Eu disse testemunho. Eu tinha sonhado, esqueci do sonho. Marcamos o futebol. Quando estávamos lá, eu disse: meu Deus, esqueci. Tínhamos um culto para ir. Não foi intencional. Amém? Mas Deus livrou, Deus trouxe o livramento. Por quê? Por causa da sua palavra. Então, por que para Deus é tão importante a fé? Deus exala a confiança. Amém? Deus exala o seu caráter, a sua verdade. Deus tem palavra? Tem ou não tem palavra? Ele se compromete com a palavra dele? E por que por vezes hesitar? Por que por vezes duvidar? Por que por vezes vivermos ansiosos, preocupados? Por que não dizer: sim, Deus, importa que eu creia. Sim, Deus, importa que eu invoque o teu nome. Sim, Deus, importa que eu simplesmente confie. Sim, Deus, é isso que eu quero fazer. Amém? Veja o que Ana fazia. Ana, todos os anos, ela subia ao templo para orar. E todos os anos ela ia ao templo porque ela dizia para Deus: Deus me dá um filho, 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 Deus me dá um filho. E todos os anos ela subia para adorar a Deus e chorava. O profeta achou que ela tinha tomado um negocinho, mas ela debruçava seu coração e dizia para Deus: Deus me dá um filho, Deus me dá um filho. Alguém que fica por tempo insistindo para Deus: Deus me dá, Deus faz, Deus me dá um filho, Deus abre essa porta, Deus abre essa porta, Deus abre essa porta, Deus abre essa porta. Todos os anos, a Bíblia não fala quantos anos que Ana esteve buscando, mesmo sendo reprovada pela esposa, pela outra mulher, Elcana, reprovada, era perseguida. O próprio profeta, que era um homem de Deus, que deveria dizer para ela: Ana, continua perseverando, que Deus é contigo, Deus vai fazer a obra. O profeta reprovou ela, mas ela continuou crendo, ela continuou dando confiança àquilo que a palavra do Senhor diz, e ela creu, e o milagre aconteceu. Amém? Ela resistiu tudo aquilo que estava contra ela, e ela simplesmente ficava orando e chorando diante de Deus, sabendo que quem era o Senhor era fiel e poderoso para fazer. E ela era o quê? Estéril. Amém? Estéril. Veja o porquê é que Deus dá tanta importância para a fé. Pois a fé vai apontar a grandeza de Deus na vida de alguém. A fé vai apontar o quanto que Deus é grande na vida de alguém. Preciso falar de novo? Amém? A fé de alguém vai mostrar, vai apontar o quanto que Deus é grande na vida dessa pessoa. Amém? Estão comigo? É isto. Por isso que Deus, e para Deus é tão importante a fé. O quanto que nós depositamos crença, confiança naquilo que Ele diz na sua palavra. Amém? Por que é tão importante para os filhos de Deus a fé? Porque para nós isso é tão importante. Porque a fé, leva os filhos de Deus a experimentar o seu caráter. Amém? Amém? A sua fidelidade, a sua confiança. Deus exala a sua confiança, Deus exala o seu caráter. Por que é tão importante para nós, então, termos essa compreensão, e para nós principalmente, porque Deus quer nos levar a experimentarmos o poder que a palavra dele tem. Amém?
Alguns experimentam coisas maiores e outros nem tanto. Amém? Quem vai experimentar coisas grandes de Deus são aquelas pessoas que são ousadas. Amém? Você está me entendendo? Aquelas pessoas que conhecem o Pai e dizem para Ele: eu quero ver, eu quero experimentar. Aonde tu está, a tua palavra diz que o teu braço não está encolhido, o teu ouvido não está cerrado, e a tua palavra diz que aquele que pede, recebe. Aquele que insiste, colhe. Com quem? A quem essa pessoa se reporta? Ao Todo-Poderoso, ao Senhor. Mas só aqueles que creem, aqueles que dão crédito a Ele, aqueles que dão crédito ao que Ele diz. Eles não apoiam a sua mente, na sua mente, elas não apoiam as suas convicções sobre o que elas pensam, ou como elas analisam umas coisas. Elas são loucas. Para trás e para frente. Elas são doidas. Porque crer em Deus é coisa de maluco, amém? Amém, Sadio? São. Tem algum louco aí? Amém? É impossível pensar assim e depositar confiança em Deus com a mente racional. Entenda, crer é uma disposição que a pessoa tem, ela decide e pronto. Ela toma uma decisão, ela diz: Deus, eu decido crer. E lá dentro ela vai estar como? Quebrada. Lá dentro ela vai estar como? Insegura, duvidando. Mas se ela diz: Deus, olha aqui, olha como é que eu estou, mas eu decido crer, eu decido colocar a minha confiança naquilo que tu diz, eu não vou colocar a confiança no que eu estou sentindo, no que eu estou vivendo. Amém? Ela não vive segundo suas emoções ou seus sentimentos, ela não pauta, não posta a sua vida sobre suas emoções, ou sobre realidades que ela está vivendo. Amém? As realidades são um lugar. As realidades para algumas pessoas que talvez estejam passando desafio nas vidas, talvez seja esse o momento mais propício da adversidade, da luta, da crise, do problema, onde Deus possa se manifestar. Amém? Talvez o período, o momento, a situação que você está vivendo agora, ou está sendo projetado para algo maior, talvez seja o ambiente mais fértil da tua vida, mais propenso para que o milagre aconteça. Quanto aos olhos do Senhor, eles estão a rodear a terra, procurando um coração cujo esteja totalmente voltado para o Senhor, para que o Senhor se faça forte sobre ele. Essa é a palavra dele. Quanto aos olhos do Senhor, eles estão a rodear a terra, procurando o Marcelo, a Suelen, o fulano, a fulana, para se fazer forte sobre eles. É a palavra dele. Amém? Veja o quanto que é importante para Deus e para nós experimentarmos que Deus tem palavra. O resto é utopia. Porque se Deus não cumprir o que Ele fala, Ele cai em descrédito. E isso nunca vai acontecer, amém? Amém? Porque se Deus não cumprir o que Ele fala, Ele cai em descrédito. Se tem uma coisa que nunca vai acontecer, é Deus cair em descrédito. Estão comigo? Jamais. Pelo que falam dele, e falam bem do Senhor, Ele nunca perdeu batalhas. E todo aquele que nele creu, jamais foi envergonhado. Romanos 10, 11. Todo aquele que nele creu, jamais foi confundido, jamais ficou decepcionado. Amém? Veja que se uma pessoa, ela deixa de depositar confiança em Deus, pensa
o que pode uma pessoa experimentar na vida dela se ela porventura deixa de depositar confiança em Deus? Que tipo de sentimento uma pessoa pode experimentar caso ela deixe de depositar confiança em Deus? Eu diria frustração, tristeza. Amém? Se depositou confiança em Deus, mais cedo ou mais tarde ele vai se revelar e vai abrir a porta. Mas se nós não colocarmos a nossa confiança nele, possivelmente frustrações, podem acontecer, tristezas. Entenda. Eu não sei se você sabe, o Brasil é o terceiro país no mundo com o maior índice de ansiedade. O Brasil não é o maior em expansão, em contingente numeral de pessoas. Se pegássemos nações pequenas ou nações grandes, o Brasil é o terceiro que está no topo de pessoas que sofrem com ansiedade. Você entende o que eu estou falando? E veja que tomar decisões fora da palavra de Deus é uma das raízes, uma das vertentes que produzem ansiedade. Tomar decisões fora do escopo da palavra de Deus produzem frustração. Amém? Tomar decisões fora daquilo que Deus diz vai produzir tristeza e frustração. Então veja que muitas pessoas, elas tomam ansiolíticos, remédios para a ansiedade, e não sabem disso. E veja que a própria palavra de Deus fala sobre um método ou antídoto para não se viver ansioso. Veja o que Paulo diz: não andeis inquietos por nada, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, sobretudo, reportem-se a Deus, mas antes, sobretudo, levem tudo para Deus, mas antes, sobre todas as coisas, levem e apresentem tudo para Deus, através de oração, através de intercessão, através de súplicas. E não andeis inquietos por nada, mas antes, sobretudo, apresentem a Deus as suas orações, as suas petições e as suas súplicas, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as vossas mentes, os vossos corações em Cristo. Veja que se você tem ansiedade, sofre crise de ansiedade, eu te oriento, vai lá para o teu quarto, e vá ao secreto, e fale com quem te vê em secreto, e publicamente ele, amém? Como se vence a ansiedade? Doutor Humberto, não, ansiolítico faixa amarela, aquele é bom, fraquinho, não, amém? Tá bom, não estou dizendo que você não precisa e não deve usar o remédio que o médico te receitou, mas o médico dos médicos, Jesus Cristo, ele tem um bom antídoto, uma boa maneira de você vencer essa ansiedade. Amém? Amém. Estávamos voltando do Rio de Janeiro certa vez, e eu tive uma visão. Estava sentado, sabe como é que se chama aquele ônibus double deck? Tem embaixo, tem em cima as pessoas que andam. Eu estava sentado na frente, lá, vislumbrando a viagem. Me lembrei que quando eu era pequeno, nós morávamos em Três Passos, e o meu pai e a minha mãe me colocavam no ônibus, numa empresa chamada Soberbo, a empresa Soberbo, lá do interior de Três Passos. E meu pai e minha mãe, naquele tempo dava para fazer, eles me colocavam no ônibus, largavam na mão do motorista, eu sentava no banco da frente. Hoje eu vi uma foto do ônibus do Expresso União, aqueles ônibus então que o motorista estava sentado à esquerda e tinha mais dois bancos do lado do motorista. Quem é que já andou no ônibus assim? Então meu pai dizia para o motora: bota esse gurizinho, esse alemãozinho no banco da frente ali, e vigia ele para mim, quando ele chegar lá na cidade tal lá, diz para ele descer que alguém vai esperar ele lá. Então eu sentava no banco da frente, ficava curtindo a viagem assim, apaixonado. Eu chegava na minha cidade lá no interior de Três Passos, Tiradentes Sul, e aí tinha ninguém esperando. E aí eu descia para a minha cidade, lá onde é que eu nasci quando era pequeno. Outro dia, minha esposa e minhas filhas, nós fomos lá no interior, lá para visitar, lá ver os meus avós. Levei minha avó a confessar Jesus como Senhor da vida dela, e ela confessou Jesus como Senhor da vida dela. Eu disse: vó, é hoje.
ela confessou Jesus como Senhor. Mas então o que eu fazia naquele tempo? Eu descia aqueles peral. Já ouviu falar em peral? Só estrada de chão, mato. E a minha tia que morava lá, o nome dela era Noeli, mas o nome de guerra, o nome de casa era Noio. Então eu descia aqueles morros lá e gritava: Noio! Aquele eco no vale, Noio! Aquele irmãozinho de 5, 6 anos de idade, 7, 8 anos de idade, gritando: Noio! E lá embaixo, a gritaria, o assobio, começava a pegar. Chegava naqueles lugares. De noite eu acordava de madrugada, abria a janela na casa da Noio, tinha o que lá? Um baita de um pé de romã na janela, aquelas romãs gigantes. O travesseiro era de pena de galinha, só pinicava. O cobertor, não sei, não me lembro, mas o colchão era de palha. Eita, que tempo! Graças a Deus que mudou isso. Mas veja que estamos falando sobre o quê? Me ajuda a voltar na memória que eu viajei e fui longe. Estávamos voltando do Rio de Janeiro, Deus me deu uma visão, aquilo me perturbou muito, porque na visão nós iríamos passar por uma coisa muito terrível, o inimigo iria tocar em nós, eu fiquei muito preocupado com aquilo, realmente fiquei muito ansioso com aquilo e comecei a orar. Falei com uma pastora, disse para ela: pastora, ajuda a orar aí que o negócio é tenso. Eu tive uma visão, e eu não sou muito de ter visão. É muito raro quando tenho uma visão, tenho uma revelação, mas quando tenho visão eu vou orar, eu falo com a minha esposa. Essa semana foi uma semana de muita visão, orei muito sobre isso, né? Eu creio que Deus quer nos livrar de alguma coisa. Os irmãos têm falado comigo sobre nós orarmos também mais intensamente na igreja. Deus quer fazer algo, creio que Deus quer fazer algo. Me lembrei do profeta que profetizou que a igreja ia prosperar, crescer, que seja assim. O inimigo então quer reter, mas enfim, no caminho dessa viagem tive aquela visão no Rio de Janeiro, e aquilo me provocou uma ansiedade. Eu me pus a orar, eu orei uma vez e disse para Deus: Deus, eu entrego para Ti essa oração, eu quero descansar. E eu não consegui descansar, não relaxei, não coloquei confiança naquilo que eu estava orando. Eu orei de novo e disse para Deus: Deus, eu te entrego, porque eu sei que o Senhor guarda, o Senhor livra, então toma nas tuas mãos aqui essa visão que eu tive, livra-nos do maligno, livra-nos se tem alguma coisa que se levantou contra nós. E eu orei e entreguei nas mãos de Deus, e eu não tive paz, não fiquei tranquilo, tinha algo me incomodava ainda. Terceira vez eu orei de novo e disse para Deus: Deus, eu descanso, eu simplesmente decidi confiar em Ti, descansar em Ti. Eu não tenho o que fazer, Deus, mas eu sei que eu posso confiar em Ti, eu sei que o Senhor vai nos livrar de se acontecer alguma coisa. A nossa surpresa, o ônibus se perdeu, a linha se perdeu, o motorista saiu da linha, e estávamos no morro, como se fosse a Lagoa da Harmonia, o motorista se embretou no lugar lá, e se ele continuasse a trajetória, o ônibus provavelmente tombaria, perderíamos o motorista e o ônibus. Mas Deus trouxe o livramento, amém? Mas eu não parei de orar até que dentro de mim eu disse: estou em paz, Deus vai fazer a obra, amém? Eu estou em paz. Eu olhei dentro de mim e eu disse: Deus, eu estou em paz, agora estou em paz, eu sei que Tu recebeste a minha oração, eu sei que o Senhor vai fazer a obra. E nós voltamos, o inimigo foi derrotado, e tivemos um grande livramento. Voltamos do Rio de Janeiro de um encontro de libertação, amém? Então precisamos dar crédito à palavra de Deus. Veja que se uma pessoa não depositar confiança em Deus, ela vai experimentar desapontamento. Mas se ela tomar decisões inspiradas em suas emoções, também vai sentir frustrações, amém? Veja que Provérbios 16, de 2 a 3 diz assim, Provérbios 16, 2 e 3, todos os caminhos do homem lhe parecem bons. Provérbios 16, 2, 3, todos os caminhos, as veredas, os planos, pensamentos, por melhor que sejam, por melhores que alguém possa arrazoar, pensar, refletir, meditar, o homem sem Deus, e o homem diz: todos os caminhos, isso vai dar certo, vai funcionar, não vai ter problema, não vai ter. E Deus diz o quê? Todos os caminhos do homem lhe parecem corretos, bons e justos, mas os caminhos do homem não produzem salvação para ele, amém?
a alma do homem, o coração do homem não existe. Veja que o próprio Senhor fala em Provérbios, Jeremias, não existe nada mais enganoso que o coração do homem, mal que não tem cura, quem o entenderá? Maldito é o homem que confia no homem. Amém? Então veja que por vezes alguém ou nós, quando nós nos inspiramos sobre nossas razões, sobre os nossos pensamentos, meu Deus do céu, vai produzir frustração. E veja que Provérbios 2 diz isso que eu li agora. Veja o que diz o versículo 3. O que diz ali? Deus diz, o homem, o que ele pensa, as formas que ele arrazoa, todos os caminhos são legais, vai dar tudo certo, mas não é bem assim. Mas aquele que consagra, aquele que entrega, aquele que leva para Deus, confia para Deus, reporta para Deus, consagra ao Senhor tudo que ele vai fazer, os planos dele serão bem-sucedidos. Amém? Precisamos aprender mais sobre aquilo que a palavra de Deus diz. Confia no Senhor, as tuas obras e os teus desígnios, os teus caminhos, eles serão bem-sucedidos ou serão estabelecidos. Amém, gente? Veja o que diz Jeremias a respeito da palavra de Deus. Jeremias, quando Deus fala com ele, ele ainda era um menino, mas vamos só em Jeremias, só os versículos 11 e 12 do capítulo 1 de Jeremias. Jeremias era um profeta de Deus, um homem de Deus, e o Senhor começou desde cedo a falar com Jeremias. Veja o quanto que é importante um recém-nascido, um homem e uma mulher que conhecem a Jesus, e o quão é importante nós, você, desde cedo na nossa caminhada de fé, nós ouvirmos a palavra de Deus, nós ouvirmos Deus falando conosco, nós darmos crédito ao que Deus diz. Amém? Desde novos, desde recém-nascidos, bebês na fé, Deus sim quer estar sempre falando conosco. Desde novinho na fé, Deus sempre quer se revelar, quer se mostrar, para que no percurso da caminhada da fé, este recém-nascido, ele conhece a palavra de Deus, ele conhece a voz de Deus, ele entende Deus, ele sabe que é Deus que fala com ele, por causa das experiências que ele vai tendo, ele sabe, ele vai dizer, Deus está falando comigo, é Deus que está falando comigo, foi Deus de novo, não era coisa da minha cabeça. Deus então desde pequeno, ele começa a falar com Jeremias, porque Jeremias deveria ser e foi um homem que se tornaria um profeta, uma referência no seu povo. Amém? Referência. Amém? Então desde cedo, o propósito de Deus com Jeremias era que Jeremias escutasse a voz do Senhor, para que então ele, Jeremias, se tornasse um homem notório em Israel e tivesse palavra. Amém? Veja que um profeta sem palavra, ele não é escutado. Veja que uma pessoa que não tem palavra, ela... Amém? Veja o quanto que é importante os maridos terem palavra com as suas esposas, para não cair em descrédito, ou a esposa com seu marido. Amém? Veja que o profeta Jeremias, desde cedo, Deus começa a falar com ele, por causa da palavra, para que com o tempo ele pudesse aprender, entender a voz de Deus e pudesse corresponder àquilo que Deus queria fazer. Jeremias 1, os versículos 11 e 12, diz assim: ainda veio a mim a palavra do Senhor dizendo, o que você vê, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor me disse, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Viste muito bem, o que você está vendo é um ramo, é uma amendoeira, sim, mas eu, Jeremias, eu velo pela minha palavra, eu me comprometo com a minha palavra. Veja aqui em Números, capítulo 23, versículo 19, a palavra de Deus diz assim, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir?
Acaso ele promete e deixa de cumprir? Números 23, 19. Veja o quanto que Deus ele se compromete com a palavra. Veja que veja que tudo aquilo que Deus diz, se isso não produzisse credibilidade, aonde nós estaríamos? Estão comigo? Aonde você estaria? Aonde nós estaríamos se o que Deus diz não produzisse credibilidade? Estão comigo? Estão comigo? Veja como seria as vidas da humanidade, das pessoas, da sociedade. Como estaria a sociedade, como viveria a sociedade, como viveriam as pessoas se a credibilidade com a palavra de Deus não fosse isso? O que seria da humanidade, o que seria das pessoas, o que seria de nós, se Deus não tivesse credibilidade com a sua palavra? Amém? Você entende? O quanto que Deus dá importância sobre isso, o quanto que Deus dá valor à questão da fé, ou seja, a credibilidade que Ele tem, e o quanto que nós somos chamados a crermos naquilo que Deus diz. Veja que diz em João capítulo 14, os versículos 1 ao 3. Eu estou terminando. João 14, de 1 a 3 diz assim: não se preocupem o vosso coração, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos, na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu for, eu vou preparar o lugar, e eu virei outra vez, e levarei vocês para mim mesmo, para aonde eu estiver, vocês estejam também. Uau! Veja que por vezes nós ficamos receiosos, temerosos com relação àquilo que Ele diz. Amém? Por vezes titubeamos em dar crédito à palavra dele. A pergunta é: será que tem alguma coisa demasiadamente difícil para ele fazer? Há alguma pessoa na terra que ele não possa convencer a pessoa a respeito do pecado, da justiça e do juízo? Será que existe na terra alguém que tem um coração tão duro, cujo um intercessor ou uma intercessora que se coloca diante dele e roga e clama pela conversão dessa pessoa? Será que essa pessoa não se curvará ao Senhor? Vocês estão entendendo? Essa é a palavra dele. Jesus disse isso, ou a palavra dele disse isso, que todo joelho se dobrará. Vai chegar um dia que todo mundo vai dobrar o joelho ao Senhor. E esta é a vontade do Pai, que todos os homens sejam salvos e todos cheguem ao pleno conhecimento dele. Veja que Deus, Ele disse isso, que Ele quer, esta é a vontade do Pai, esta é a vontade de Deus, que todos os homens sejam salvos e o conheçam profundamente, plenamente. Veja que esta é a vontade de Deus. Mas às vezes a gente fica pensando: poxa, mas será que esse vai? Será que esse não vai? Será que esse tem? Será que esse vai se converter? Será que esse vai para a vida eterna? Nós não devemos pensar nisto, nós devemos pensar diferente, amém? Nós não fomos chamados para separar, escolher pessoas para falar de Jesus para elas, mas nós fomos escolhidos por Jesus. Ei, eu quero que você entenda: você foi escolhido. Você foi escolhido por Ele para revelar quem Ele é. Não foi o Trump.
Não foi o presidente da França, ou o nosso, que foi chamado para fazer estas coisas, foi você. Entenda que você foi escolhido para isso. Você foi chamado para revelar quem Ele é. Você foi chamado para revelar Cristo para as pessoas. Você foi chamado, eleito, escolhido a dedo por Ele. Desde a tua concepção, Ele te criou para algo extraordinário. E pôs em você o Espírito dEle, que um dia nós vamos saber o que é isso, essa coisa chamada dunamis, essa coisa chamada poder de Deus, que nos revestiu para fazermos as obras que Ele fez, e outras ainda maiores. Amém? Mas por vezes nós hesitamos em crer na palavra dEle. Veja o quanto que Deus, Ele dá a importância a essa questão da fé. E Ele diz: não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia em mim também. Confiem. Uau! E veja que nós percebemos aquilo que agrada ao nosso Senhor. Veja que na palavra, por muitas vezes, os discípulos, eles fazem questão de anotar o filme, a sessão, a série, o The Chosen. Quem já olhou, viu, vê ali que Tiago é o cara que faz alguns apontamentos, e outros fazem apontamentos. Maravilhosa essa série. E eu penso que as palavras que Jesus falava eram tantas, mas algumas eles conseguiram escrever, as que eram importantes para a nossa salvação, embora todas elas fossem importantes para a nossa salvação, para a nossa edificação, todas as palavras. Agora, tem algumas passagens, algumas escrituras, que os discípulos de Jesus, capturaram o que gerava alegria no coração dele. Os discípulos expuseram isso nas escrituras, eles captaram esses momentos onde Jesus exultava e ficava de modo muito feliz, exultava e se alegrava, e ele falava isso: nossa, que fé! Que fé! Amém? Veja o devido valor que o nosso Senhor dá, essa questão da fé, a importância que Deus dá à fé. Deus dá a importância à fé. Veja que chegou um centurião, foi até Jesus. O centurião, como se fosse um capitão, um major hoje na atualidade. Um cara grande, influente na sociedade. Ele deixa a sua grandeza, mas porque alguma coisa foi gerada dentro do coração dele. Ele deixa todo o seu poder, a sua influência, e as razões que ele tinha, suas complexidades, seus medos, e foi até Jesus. Um centurião. Um ser, um indivíduo, uma pessoa, que talvez tivesse suas limitações, mas porque de tanto ouvir falar de Jesus, porque Jesus é bom, Ele cura, Ele perdoa, Ele ressuscita, Ele liberta, Ele sacia a fome, Ele mata a sede, Ele restaura, Ele ressuscita, Ele revigora, Ele renova, Ele batiza, Ele alimenta, Ele faz coisas extraordinárias. E se não fosse só isso, Ele tem uma palavra que mexe com a gente, uma palavra que cambeia, que norteia, uma palavra que quebranta. Ele tem uma palavra que abre os meus olhos, uma palavra que me faz chorar, uma palavra que traz metanoia, arrependimento, mudança de vida. Ele tem uma palavra que, meu Deus, nunca ouvi algo assim. E o centurião disse: eu vou lá ver esse cara, eu vou lá ver esse homem, eu preciso falar com ele. E ele abre o coração para Jesus. E eu tenho um doente lá em casa, um enfermo, alguém na minha casa, debaixo do meu telhado, está doente. Mas se tu, Jesus, falar uma palavra só, é só o que eu preciso, porque eu entendo de palavras. Se eu digo para um empregado, um sargento, fulano vai, ele vai lá e cumpre. Eu entendo a respeito do poder da palavra.
Amém? O centurião disse: eu entendo a grandeza que estão por trás das palavras, e se tu disser isso, está dito. Então me diz uma palavra, tu não precisa ir lá em casa, eu simplesmente vou crer na tua palavra e vou embora. O que Jesus fez? Aleluia, glória a Deus. Vibrou, exultou. A Bíblia não mostra como foi, The Chosen não explica o que aconteceu, mas ele disse: uau, nunca vi tamanha expressão de fé em todo Israel. Vamos ao texto. Vamos ao texto, porque não é somente isso que Jesus fala ao centurião, porque ele está falando contigo nesse texto. Amém? Ele não só está falando da grandeza do centurião, mas Jesus também está falando da grandeza daquilo que viria depois. Mateus 8, de 5 a 11, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda, e disse: Senhor, meu servo está em casa, doente, sofre, paralítico. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. O centurião responde: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob meu comando, e digo a um vai, ele vai, a outro vem, ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isto, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos, versículo 11, e eu lhes digo que muitos que virão do Oriente e do Ocidente vão se assentar e vão sentar na mesa com Abraão. Muitos que vêm da onde? Do que ele está falando? Vai se levantar gente, povo, pessoas que virão de todos os lugares do Oriente, e esse sim, porque ele está falando sobre fé. Jesus está falando com o centurião a respeito da fé que ele expressou, porque em Israel os judeus não expressaram fé em Jesus Cristo. Na própria cidade de Jesus as pessoas não criam nele, não davam crédito à palavra dele, não davam o devido valor ao que Jesus ensinava, ao que ele dizia e ao que ele era. Até sua própria família hesitou. Amém. Mas Jesus disse: virão do Oriente e do Ocidente, e estes, por causa da fé que eles têm, vão se assentar na mesa com Abraão. Amém? Você está pronto para esse tempo? Está se preparando para esse tempo? Ou já está pronto para esse tempo? Quem está comigo pronto para esse tempo? De um dia, por causa da fé, por causa dessa confiança em Cristo, na sua palavra, nós nos assentarmos junto com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Amém? Eu não vejo você vibrar, meu Deus do céu. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Você foi escolhido para crer, dar crédito às grandezas do nosso Deus. Veja que em João 11, aí eu quero terminar. João 11, de 39 ao 44, Jesus falando com Marta, pois Lázaro havia morrido. Fazia mais de 3 dias que Jesus não estava com eles, ele morre, Jesus vai até eles. Veja que diz assim, João 11, de 39 e 44. Tirem a pedra, disse ele. Marta disse a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus? Eu não te disse que se você dar crédito ao que Deus diz, você veria a grandeza dele? Marta, eu já não te disse que se você crer, você vai ver as coisas grandes de Deus? Se crermos, veremos as coisas grandes de Deus.
Amém? Belisca alguém do teu lado, diga para ele, para ela, acorda. Amém? Se crermos, se crêssemos, se credes, veriam as coisas grandes de Deus. Amém? Se crermos, vamos ver as coisas grandes de Deus. E só quem crê é que vai viver para isso. Amém? Não lhe disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz, dizendo: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Amém? Deixem-no ir. Romanos 10, 11, não porque está terminando. Romanos 10, 11 diz assim: porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Todo aquele que nele crer não será confundido, não passará vergonha. Eu quero terminar com esta passagem de Jeremias no capítulo 1, o versículo 11 e 12. Trazer um entendimento, uma revelação daquilo que Deus fala para Jeremias, concernente, tocante, a respeito disso, que desde o momento, desde o começo, eu estava tentando trazer, porque para Deus é tão importante a fé. Porque para Deus é tão relevante isso? Porque para nós, os filhos de Deus, é tão importante depositarmos confiança nele. Amém? E veja que em Jeremias, no capítulo 1, os versículos 11 e 12, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: que vês, Jeremias? E ele disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Esta amendoeira aqui, ela está fazendo uma alusão, porque a amendoeira tem um significado, creio que vocês já ouviram sobre isso. A amendoeira é uma planta que é a primeira a florescer quando termina o inverno. A primeira coisa que floresce, que traz vida, que se percebe que terminou o inverno. A amendoeira é a primeira planta que ela começa a brotar, florescer, né? Aonde se percebe que então se terminou um período de frio. Amém? Um período de isolamento. Vou parafrasear. A amendoeira, ela surge, ela vem depois de um período difícil. Amém? A amendoeira é a visão que Deus está dando para Jeremias, que está terminando um ciclo para começar um ciclo novo. Tu viste a amendoeira porque terminou uma fase de sequidão, de frio, para uma nova fase, o término do inverno, para um novo ciclo, uma nova fase. Jeremias, o que você está vendo? Eu estou vendo o início de algo novo. E aí Deus vai para Jeremias e diz o seguinte para ele: o que você está vendo é uma nova fase, é um novo tempo. Por quê? Porque eu velo sim pela minha palavra. Amém? Deus dizendo para Jeremias: tu está vendo uma amendoeira? Sim. E é justamente isso que eu estou querendo te mostrar. O que é importante, o que precisa ser primeiro, o que é importante no deserto, no frio, no momento de escassez, de adversidade, o que é primordial para nós, os que creem. O que primeiro é enxergarmos a amendoeira. É como se Deus estivesse dizendo, na visão da amendoeira: isso é a coisa mais importante. O que primeiro você deve fazer no momento assim é a minha palavra. Busque a minha palavra. Amém? Busque a minha palavra. Volte-se para a minha palavra. E aí o versículo 12, Deus complementa e diz: e disse-me o Senhor: viste bem, porque eu sim velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Amém, queridos? Uau, 9 horas. Era isso. Vamos ficar de pé?
Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Senhor, pela tua obra. Muito obrigado, Deus, pelo que fizeste hoje. Muito obrigado, Deus, pela manifestação do teu amor e do teu poder aqui. Em nome de Jesus Cristo. Eu te abençoo, meu irmão. Eu te abençoo, minha irmã. Deus abençoe. Uma semana abençoada. Em nome de Jesus Cristo. Amém.